são bem-vindas. O Espírito Santo, né, já esperava, já estava aqui presente, em oração por vocês, em oração pela casa de vocês, pela família de vocês. Mais um dia o Senhor nos deu. Aprove o Senhor nos acordar, abrir os nossos olhos, nos dar fôlego de vida para mais um dia, para estarmos aqui na presença dEle. Amém? Ontem tivemos o nosso primeiro dia, né, a nossa primeira reunião desses 5 dias. E por problemas, mas a gente vê como problema, mas talvez não fosse, né? Não era assim que era para ser. Não gravou, mas hoje a princípio está gravando e eu creio que vocês serão grandemente abençoados, porque eu sou só instrumento nas mãos do Senhor, vaso de barro que Ele escolheu na prateleira, preencher com o Espírito dEle. Então, vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela vida das minhas irmãs que estão aqui, pelas demais que estarão entrando no decorrer desse tempo que estaremos juntas. Que o Senhor esteja na casa de cada uma, que o Senhor invada o coração de cada uma delas, que o Senhor ministre profundamente cada palavra que vai sair da minha boca, o coração das minhas irmãs. O Senhor age da sua maneira, da sua forma, que o Senhor trabalhe hoje, amanhã e todos os dias na vida de cada uma de nós que estamos aqui. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade de poder proclamar e declarar a Tua palavra e transbordar o que o Senhor já colocou em mim. Uma vez mais eu te agradeço pela vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ontem falamos um pouquinho, né, do que a palavra está sendo, do que nós estamos pautadas em qual palavra? Palavra de Deus. Quais são os textos? Romanos 12:2. Também 1 Coríntios 6:19 e também Provérbios 13:11 e 17:22. Essas são as bases, não que não virão outros textos, né? Então, o que Romanos diz? Renovai a vossa mente, né? Por onde? Pela palavra de Deus. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós não podemos prosseguir. Nós não podemos seguir o que o Senhor coloca no nosso coração e o direcionamento que Ele nos dá através do Espírito dEle, que é santo. Tudo que vamos falar aqui, tudo que eu vou ministrar e que eu vou derramar sobre a vida de cada uma, não tem nada a ver comigo, não é por mim, é por Ele. Tudo está nas mãos dEle e no controle dEle. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o posicionamento. O que Ele quer quando Ele fala que você precisa ser uma mulher posicionada? Muitas mulheres, né, estão falando da mesma linha, vamos dizer assim. E por quê? Porque é o mesmo Espírito que ministra em mim, ministra em você, ministra na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, aqui ou em outro lugar do mundo, ou do nosso país, ou da nossa cidade. É o mesmo Espírito. E o Senhor é tão bom, a sua bondade, fidelidade é tão grande para conosco, que Ele testifica e Ele fala através de várias pessoas a mesma palavra. Essa palavra é posicionamento, vamos dizer assim, que está bem falada, mas a gente não pode só falar. O posicionamento do cristão, meu e seu, o que o Senhor quer das nossas vidas,
não é um posicionamento só para mim, um posicionamento só para o meu marido, só para minha casa. Também é, principalmente dentro da nossa casa, né? Ganharmos os nossos para Cristo, pregarmos a palavra para eles, sermos Jesus na vida deles, sermos a Bíblia que eles vão ler todos os dias, através da nossa vida santa, porque Jesus diz, né? Eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Ele nos instrui através da palavra dele. Ele é misericordioso, ele é bondoso, e o posicionamento que ele exige de mim e de você hoje nesse tempo, por que está ecoando em todos os lugares, em todas as plataformas, na boca das mulheres, nos pregadores, nos púlpitos, nas igrejas? Posicionamento. O Senhor, ele está bradando para as igrejas e para os filhos e filhas o que ele está querendo. A paz, minha irmã, bom dia, seja bem-vinda. Esse posicionamento, estamos falando de posicionamento, Arlete, tá? Hoje a direção é essa, o nome do nosso grupo é esse, Mulheres Posicionadas. Mas posicionadas onde? Aonde o Senhor quer que você se posicione? Aonde Ele já falou no seu coração? E você fica, mas eu acho, mas eu não sei se é o Senhor que está falando, eu não sei se é a minha voz no meu coração ou se é o Jesus que fala em mim. Cada um tem uma maneira, o Espírito Santo se manifesta comigo, fala comigo e com você de uma forma, comigo é de outra, com a Ju é de uma forma, com a Arlete é de outra, com a Estefânia ele vai falar de outra forma. O Senhor, ele não tem uma regra para falar com as pessoas, com os filhos dele, com as filhas dele. Ele tem o jeito dele, o tempo dele, a maneira dele. Então, o que nós precisamos para nos posicionarmos e sermos firmes no posicionamento e perseverantes, sem desistir? Precisamos escutar a voz dele e saber que é ele que está falando. Sim, como que eu sei disso? Não tem como fugir de uma palavra que todos já sabemos e conhecemos muito bem. Mateus 6,6. Todas aqui conhecem essa passagem. Acredito eu que todas conhecem, né? Que entra pro teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Que em secreto o Pai vai te responder. Porque se não temos uma vida de intimidade, se não conhecemos a voz de quem está falando conosco, como que vamos obedecer? Como que vamos saber se é Deus, se é a voz do nosso coração, da nossa vontade, das nossas emoções? Como que vamos saber? Tendo intimidade com Ele, chamando Ele, dizendo, vem, estou aqui. A presença está aqui. Ela vamos dizer assim, todo o tempo ela está ali. Jesus está todo o tempo ao nosso lado. Ele nunca saiu do nosso lado. É nós que nos afastamos e que nos distraímos. Achamos que posicionamos, mas não estamos posicionadas de uma forma firme. Porque vamos e viemos, hoje eu faço, amanhã talvez, hoje não deu, amanhã eu vou, não, amanhã eu não posso, depois eu faço. Minhas amadas, o posicionamento que o Senhor quer de mim e de você, eu tô falando com propriedade, porque eu já fui assim. Eu já fiz isso. E não vou dizer para vocês que eu sou perfeita e que um dia ou outro eu também não venho aqui na madrugada. Não oro ao meu Pai da mesma forma todos os dias. Um dia eu posso estar cansada, eu posso estar doente, mas eu não posso dar desculpas. Porque quem dá desculpa e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Precisamos, eu e você, e Ele quer esse posicionamento meu e seu,
de uma forma constante, perseverante, forte e corajosa. Ele fala comigo e fala com você de uma maneira que nós precisamos entender e compreender. Nós precisamos saber que é a voz do Pai que está falando comigo e com você, é o nosso Pai que fala conosco. Não precisamos de muita confirmação, nós pedimos muita confirmação e nós não precisamos disso, porque o Senhor já fez todas as coisas por mim e por você. Ele já ofereceu o melhor dele por mim e por você. Ele entregou o Filho dele por mim e por você. Ele morreu uma morte de cruz por mim e por você. Então, tudo que eu já tenho, tudo que você que está aqui já tem. Acha que não tem, mas tem. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que derramou sobre a sua vida. Foi o Senhor que abriu os seus olhos, que fala ao teu espírito. É Ele que fala. Conhecemos Ele através da nossa intimidade todos os dias, da nossa perseverança todos os dias. Eu sei que cada uma tem uma demanda, cada uma tem as suas atribuições, né? Cada uma sabe do que tem que ser feito dentro de casa. Somos mulheres, somos mães, somos filhas, somos esposas. E cada uma tem a sua demanda dentro de casa, com filho, com esposo, com trabalho fora, com trabalho dentro. Quem só trabalha dentro não é só dentro, é um trabalho honrado, um trabalho cheio de desafios diários, mas é um trabalho digno de você estar cuidando da sua casa nesse momento, porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Umas trabalham fora, outras não. Umas são só dona de casa, são mães, são instrutoras e apoiadoras dos filhos e dos esposos dentro de casa. Todas nós somos, mas umas são, eu vou dizer que privilegiadas e escolhidas para ficar dentro. O Senhor chamou muitas mulheres para dentro. Ele chama até hoje muitas mulheres para dentro, mas muitas não querem ouvir e nem obedecer, porque querem fazer. O Senhor não quer que eu faça, que você faça. O Senhor quer que nós sejamos parecidas com Ele. Jesus quer que tenhamos o coração dEle, que tenhamos os pensamentos dEle, para com os irmãos, para com o nosso próximo. E às vezes o nosso próximo é o nosso marido, é o nosso filho, é a nossa sogra, o nosso sogro, o nosso chefe. E às vezes a gente olha e fala, mas Senhor, ele não merece. Olha o que ele faz comigo, olha como ele me trata, olha o que eu já passei. Não é isso que o Senhor quer que nós pensamos. Não é dessa forma que o Senhor quer que nós olhamos. Ele quer que amemos o nosso próximo como nós mesmos. Se você se ama, se você se cuida, você precisa cuidar do seu irmão e amar o seu irmão. E não é merecimento, é a palavra, é princípio. E precisamos cumprir o princípio. Porque quando quebramos o princípio nos quebra. E nós precisamos ser filhas obedientes. Eu estou aqui nesse momento, mas já era para ter estado aqui há muito mais tempo. Eu desobedeci, fui rebelde, porque quando a obediência é tardia, ela vira rebeldia e desobediência. Então, confesso para vocês que eu não me achava capacitada e nem era possível eu estar aqui falando e declarando a palavra do Senhor. Mas Ele confirma e afirma e fala ao nosso coração, falou ao meu coração que sim, assim como a viúva alimentou o profeta, mesmo ela dizendo que não tinha nada e que ia comer o alimento que tinha e ia morrer.
mas mesmo assim ela alimentou. Ela deu um passo de fé. O Senhor quer um posicionamento firme. O Senhor quer um passo de fé meu e seu. Ele não quer filhas acovardadas. Não, Ele quer filhas corajosas. Precisamos ter muita coragem para falar o que o Senhor nos diz. Muitas vezes para pessoas que nós amamos. Mas o que precisa ser falado, talvez vai doer, porque a verdade sempre dói. Mas ela é uma verdade que não é minha nem sua. A gente só está sendo usado pelo Senhor. Porque quando declaramos a palavra dizendo que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, nós dizemos sim para Ele e nós temos que obedecer aos comandos dEle e tudo que Ele coloca no meu e no seu coração para ser falado, seja para quem for. Ai, eu não entendi, mas não é para você entender. Se fosse para entender todos os profetas que foram usados pelo Senhor e fizeram grandes coisas, eles não teriam feito, porque a palavra ela não é para ser entendida, ela é para ser obedecida. Os comandos do Senhor, do meu Pai, do nosso Pai, não é para ser entendido. Sim, o entendimento no Espírito, ele vem porque o Espírito Santo ministra e nos ensina. Mas o que precisamos é obedecer e falar e entregar tudo que o Senhor entrega para você e que Ele direciona e fala: filha, é assim que é para ser, é assim que é para você fazer, é desse jeito que eu quero que você se posicione. Posicionamento firme e com fé, perseverante, sem retroceder, porque eu e você colocamos a mão no arado. Não tem mais como retroceder. Não podemos mais largar, porque temos o dever de declarar e proclamar a palavra dele. Tudo que ele fez por mim, tudo que ele fez por você, da onde ele tirou, da onde ele me tirou e para onde ele quer me levar. É a direção dele e é o controle dele. Em Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O controle é nas mãos dele. O posicionamento é seu, mas o controle é dele. Precisa entregar o controle a ele. E eu quero te dizer também, nessa manhã, que posicionamento também é descanso. Se posicionar, de certa forma, te traz um descanso, porque você sabe quem está falando contigo. Você descansa, mas você não para. O descanso não é sinal de paralisação, de não estar fazendo nada. Não, o descanso é porque a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. E quando o caminho é Ele que mostrou, quando o direcionamento foi Ele que deu, e você obedeceu o caminho, você obedeceu o que Ele disse, você está seguindo firme no propósito que Ele colocou no seu coração. Mesmo às vezes sem entender, eu acabei de falar, não precisamos entender tudo. Eu queria entender muita coisa, mas o Senhor falou: filha, você não precisa entender, você só precisa se alegrar na minha palavra, se alegrar todos os dias com o que eu já te dei, ser grata por tudo que o Senhor já derrama na minha vida e na sua todos os dias. O privilégio de acordar, de respirar, de ter o ar nos nossos pulmões, de ter os olhos abertos, de poder trabalhar, de poder cuidar da nossa casa, da nossa família. E quando nós confiamos e entregamos o nosso caminho, a gente tem esse descanso. Ah, mas daí você não vai mais fazer nada. Não.
Não é isso. Eu vou descansar porque o Senhor disse que Ele vai fazer. Só que no meio desse descanso tem o processo, tem a espera, tem os desafios, as dificuldades, tem os ataques, tem as setas, tem o irmão que se levanta, mas não é o irmão que se levanta. Não é a pessoa que está agredindo você, muitas vezes. É o inimigo das nossas almas que se levanta, porque ele sabe aonde nos atinge, ele sabe como fazer e aonde tocar para nos desestabilizar. Porque eu e você, nós deixamos muito a desejar, muitas vezes. Nós olhamos para as coisas desse mundo, nós nos apegamos e nos distraímos com as coisas desse mundo, e não porque elas são ruins e tiram a gente do caminho, não, é porque elas são boas. É porque eu gosto de fazer, é porque eu gosto, dá prazer, me satisfaz momentaneamente, mas me satisfaz. Então precisamos, eu e você, ser primeiro e fazer depois, né? Assim como o posicionamento é uma decisão, como eu acabei de falar, o descanso também. Ele é minha responsabilidade e sua responsabilidade. Você precisa entender que não podemos controlar tudo e nem ninguém. O controle é do Senhor. O controle está nas mãos do Pai. Ele é que controla. Precisamos entregar o controle. Não é na força do meu braço, não é do jeito que eu quero. Eu já fiz muita coisa do meu jeito. E hoje eu colho as sementes que eu plantei, sem nenhuma sabedoria, com muita indisciplina e desobediência, muita falta de conhecimento da palavra do Senhor e de tudo que Ele queria ministrar ao meu coração, e eu dizia que não precisava. Eu achava que eu era suficiente e que o que eu fazia era bom. Como eu agia era a maneira certa. E hoje, muitas coisas que acontecem e que eu não consigo, nesse momento, enumerar quantas são, é porque eu plantei a semente errada. E a colheita, ela é certa, minhas irmãs. Você é livre para plantar o que você quiser, mas você tem que saber que lá na frente você vai colher. Então, o que preciso entender nessa manhã? Que eu preciso posicionar de forma firme e plantar boas sementes. Cada palavra lançada por mim e por você é uma semente. Cada palavra que eu faço sair da minha boca precisa ter um direcionamento, precisa ter uma sabedoria. É necessário orar, é necessário entender se aquilo ali que eu vou falar vai edificar a vida do meu irmão, ou eu vou falar só porque eu tô com vontade de falar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega a tua vida a Ele, e o mais Ele fará. Ele já está dizendo aqui em Salmos 37:5. E também em Colossenses 3:23 ele diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como essa palavra me libertou de tantas coisas que eu fazia como um fardo. Tantas coisas que eu fazia e dizia dentro da minha casa, gritando, brigando com um, brigando com o outro e me colocando num lugar que não era para eu estar, dizendo que só eu que fazia, tudo eu que fazia,
que ninguém me ajudava. Eu gritava com um, eu gritava com o outro, eu batia no filho, eu colocava o outro de castigo, eu ficava rebelde, eu dizia para mim mesma e, né, muitas vezes para os outros também que ninguém me entendia, que de certa forma eu me colocava no lugar de vítima, a injustiçada, a que todo mundo fazia a questão de não entender o meu lado. Eu sempre tinha um lado para ser entendido e isso era um engano de Satanás na minha vida. Isso era um engano. Hoje eu entendi que tudo que eu vou fazer, eu não vou fazer para homem nenhum. Eu vou fazer primeiro para o Senhor. E quando você entende esse versículo, ele fica claro para você, como ficou para mim, tudo fica leve. Porque eu e você viemos aqui nesse mundo e fomos colocadas aqui para viver esse tempo onde cada uma vive, cada uma está num lugar, cada uma está numa cidade, num estado, cada uma tem uma família, teve uma criação, teve, né, um pai e uma mãe diferente, mas o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos colocou como somos hoje para que nós possamos fazer o que fomos chamadas para fazer, que é declarar a palavra dele, é fazer tudo com leveza, é servir o irmão, é servir na sua igreja, servir na sua casa com prazer e com alegria, porque você não está servindo o seu marido, você está servindo primeiro ao Senhor. Você não pode pensar que está fazendo para ser reconhecida, porque quando eu faço para ser reconhecida, eu me decepciono. Quando eu faço para ser elogiada, eu me decepciono. Eu me perco nas minhas vontades, eu me perco nos elogios ou nas críticas, né? Ou na expectativa de ganhar um elogio e não ganhar, na expectativa do reconhecimento de alguém vir dizer, nossa, que lindo, que bom que você está fazendo isso. Ou alguém olhar para você e dizer assim, para que isso? Por que que você está fazendo isso aí? Por que que você acorda às 5 da manhã e faz todo mundo acordar com você? Qual que é o intuito? Qual que é a, a tua expectativa? Minhas irmãs, a expectativa não tem que ser em ninguém e nem em nada. Aqui, desse lugar, dessa terra, de tudo que temos, que podemos olhar com os nossos olhos naturais e pegar com as nossas mãos. A nossa expectativa tem que ser em Cristo. Fazemos por Ele, para Ele, entregamos tudo a Ele. Antes de iniciar ontem, eu vou dizer que foi uma luta, uma batalha muito grande, minha, comigo mesma. E o Senhor, Ele foi me desconstruindo. O Senhor, Ele foi me mostrando que é do jeito dEle, é na simplicidade dEle, é da forma que Ele quer ministrar no seu coração, através de uma palavra simples que vai sair daqui. Mas é porque Jesus é simples. O Evangelho, ele não é complicado. Nós, com a nossa humanidade, com nossos achismos, que complicamos. Nós que olhamos para o irmão e queremos que ele faça algo para nós, ou que ele nos dê algo em troca, mas Jesus não quer isso de mim, de você. Jesus era rei, ele veio para nos libertar, mas ele sofreu muito por mim e por você. Ele foi servo, ele nos ensinou que para você ser um líder, para você estar à frente de alguma coisa, você precisa aprender a servir.
Você precisa aprender a se colocar no lugar daquele irmão que talvez ele nunca vá ir na frente de uma câmera ou em cima de um púlpito pegar um microfone, mas ele é reconhecido por Deus. Deus olha de lá do céu e fala: este é meu filho, este eu conheço, este eu sei quem é, e não porque ele fez ou deixou de fazer, mas porque ele foi tudo aquilo que Deus quis que ele fosse. Ele serviu sem esperar nada em troca. Ele ajudou sem esperar nenhuma recompensa. Aquele irmão que todo mundo olha, que às vezes pode ser que seja eu, que seja você, que estejamos passando por isso. Eu vou te dizer que já passei por isso. Esperando algo de alguém, esperando um reconhecimento, esperando um muito obrigado, esperando alguém dizer: nossa, que bom que você fez isso. Minhas irmãs, a gente vai decepcionar, a gente vai entristecer o coração se o olhar for esse, se a expectativa estiver aqui nas coisas desta terra. Se eu esperar que alguém venha e me cumprimente, que eu tenha muitas likes na internet, muitas curtidas no vídeo, muito obrigada. Não, eu não posso esperar isso. Isso é bom, isso alegra, isso conforta o nosso coração. Eu tenho aqui a Ju, que é minha amiga. Eu tenho a Stefânia, que a gente compartilha da mesma casa de oração, da mesma igreja, do mesmo ministério. Nós estamos aqui juntas, mas nós não podemos esperar nada de ninguém, a não ser do Senhor. A justificativa vem dele. Se formos honrados, vai ser por ele, pelo nome dele. Não porque eu mereci algo, não porque eu fiz algo, não porque eu estou aqui derramando algo na vida de cada uma, porque a glória é dele, isso mesmo. A glória sempre vai ser dele. Não coloquem expectativas, não coloquem. Elas vão ser frustradas, todas elas. Elas vão nos deixar triste, com o coração magoado. Vamos pecar contra Deus, contra o nosso Pai. E o que o posicionamento firme ele nos traz? Ele nos traz descanso. O posicionamento firme naquilo que você diz, assim como a palavra é. A palavra é sim, sim, não, não. Eu não posso dizer sim e depois voltar atrás e dizer não. Ou eu não posso dizer não e depois eu dizer não, mas tá tudo bem, então agora eu digo sim. Nós precisamos ser posicionadas firmes. Eu não posso ser de ânimo doble. Eu não posso ser como as ondas do mar que vêm e vão. Não. Eu preciso encontrar o caminho que é Cristo. Eu preciso seguir este caminho que é Cristo. E posicionar da maneira certa e firme que Ele quer que eu esteja. É um processo. Eu não vou te dizer que estamos prontas, porque não estamos. Eu não estou pronta, eu não me acho apta para estar aqui. Mas o Senhor me entregou e eu estou em obediência à palavra dEle, para a honra e glória do nome dEle. Eu sei que muito mais Ele fará na minha vida e na sua. Eu sei que eu e você muitas vezes não precisamos de mais nada, porque nós já temos tudo.
Nós já temos tudo o que precisamos. Dentro de mim, de você, já está pronto. Nós, ao longo da nossa caminhada, vamos aprimorando a nossa maneira de falar, vamos aprimorando a nossa maneira de agir, vamos passando pelos processos, muitas vezes dolorosos, muitas vezes que ninguém vai entender e vai dizer: por que que você está passando por isso? Você não precisa. Por que que você se coloca na brecha do irmão muitas vezes? Por que que você jejua tanto? Minhas irmãs, eu já fui tão questionada. Pare de jejuar, você vai ficar doente. Pare de fazer tudo isso, não é necessário. Gente, eu sei quem fala comigo. Eu sei o Espírito que está dentro de mim. Eu sei quem me direciona. E se eu jejuo pouco ou muito, não é porque eu quero. Não é porque eu quero privar o meu corpo de algo. Não, eu quero estar mais perto do Senhor, mais sensível a escutar a voz do Espírito Santo. E o jejum e a oração nos aproxima dele. A constância do posicionamento diário, de orar ao Senhor, seja de forma simples. Não precisa ter nem pompa, nem uma circunstância favorável para você orar. Se formos esperar eu e você uma circunstância favorável, nós não vamos encontrar. Nunca vai ter essa circunstância favorável. Um dia ou outro vai estar tudo bem, então tá tudo bem, eu vou orar. Hoje eu estou feliz, hoje meu coração está alegre. Não. É na minha e na sua fraqueza que o Senhor nos fortalece. É na minha e na sua fraqueza que o Pai se faz mais presente e que Ele fala profundamente ao meu coração e ao seu. Ah, mas daí eu só tenho que sofrer. Não, não é que você só tem que sofrer. Você tem que entregar o controle a Ele. Você tem que parar de dizer que entrega e não entrega. Entregar é entregar tudo, assim como Ele fez. Entregou tudo, tudo que Ele tinha. Um filho. O bem mais precioso, meu e seu. Quem é mãe aqui sabe. É o bem que temos mais precioso. Você entregaria por alguém, ou por muitos, ou por uma nação, por um mundo inteiro? É uma pergunta difícil de responder. Eu posso até dizer que sim, mas é mentira. Porque nós não suportaríamos, acho, a dor de perder um filho. Não suportaríamos. Não estamos preparados, não temos essa capacidade. Não é possível. Eu não vejo possível. Mas o Senhor quer esse posicionamento responsável, firme, meu e seu. É um posicionamento de estar aqui, é um posicionamento na sua igreja, um posicionamento no seu casamento. É você entender que você não precisa dizer sim para todo mundo. Eu já fui uma mulher que disse muito sim para todo mundo. No momento que eu queria dizer muito não. E aos poucos eu fui sufocando. Eu fui me apagando e eu fui me anulando ao longo de muito tempo na minha vida. Mas porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o pai que eu tinha. Eu me achava feia, abandonada, não merecedora. Eu sabia que eu tinha muita coisa, mas eu não valorizava o que eu tinha, o que eu tenho. Eu não valorizava. Porque, vou repetir, eu não sabia quem eu era.
E quando a nossa identidade ela não está firme e não sabemos quem somos, nós não conseguimos fazer nada, nem nos alegrar e nem servir de forma a agradar o coração do Senhor. Tudo que eu faço hoje, eu vou dizer que eu faço com prazer. Eu amo servir, eu amo ajudar. Às vezes eu falo, Senhor, mas por que eu? Por que eu? Porque eu tive que escutar isso, Pai. Por que a pessoa veio falar comigo sobre isso? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Mas eu sei que eu não posso nada. Eu sei que eu não tenho nada. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu estou, é porque Ele fez por mim. A misericórdia dele veio e me alcançou. Eu era aquela ovelha perdida que Ele foi lá e resgatou, que Ele trouxe e que Ele colocou num lugar de honra, num lugar limpo. Ele colocou uma mulher que não tinha nada, que não era nada e que vivia suja do pecado, que vivia perdida em muitas coisas do mundo. Queria muito ser vista, e por querer muito ser vista e querida e amada, fez muitas coisas que desagradou o Senhor, que entristeceu o coração do Pai. Mas Ele permitiu, e através de todo esse processo, que hoje eu entendo como processo, Ele foi forjando o meu coração, Ele foi alinhando, Ele foi aparando as arestas, Ele foi dizendo, filha, eu quero você aqui, filha, não quero você lá. Eu quero você assim, eu não quero você dessa forma mais. Ele foi me moldando e Ele ainda está me moldando. Ele já mudou muita coisa em mim, meus irmãos. Ele já mudou muita coisa. E eu entendo que Ele ainda vai mudar muito mais. A forma de ser, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, de comportar. O que me cabe, o que não me cabe, o que me convém, o que não me convém. Tantas coisas Ele já arrancou de mim. Tantas coisas Ele já moldou da forma dele e do jeito dele, como Ele me quer que eu seja. E eu sei que muitas coisas Ele não vai mudar, porque é da minha personalidade e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Mas eu peço em oração sempre que o Senhor mude ainda tudo que precisa ser mudado, que o Senhor alinhe tudo que precisa ser alinhado, que o Senhor me coloque onde o Senhor quer que eu esteja. Hoje eu estou num lugar que eu almejei estar, mas por muito tempo eu não entendi por que eu estava. Mas a cada dia a bondade do Senhor é tão grande que Ele vem ensinando e mostrando o porquê. Por que tenho que estar onde estou, fazendo o que estou fazendo. Muitas vezes já não é mais um desejo meu e seu estar onde estamos, mas temos um propósito a ser cumprido ali. E o Senhor só nos libera desse encargo quando nós cumprimos o que Ele nos chamou para fazer. Quando nós alcançamos uma alma, uma pessoa, alguém que está ali naquele lugar que precisa ser alcançado. Aí sim você está livre para sair. E eu entendi isso. Eu entendi que não que as pessoas dependam de mim,
mas o Espírito Santo quer ministrar e quer ensinar através de mim. Porque eu aprendi, minhas irmãs, que não é pelo muito falar, é pelos exemplos, é pelos testemunhos de vida. Porque o exemplo, ele arrasta uma multidão. Ele arrasta uma multidão. Muitos seguem o seu exemplo. Então nós, eu e você, que somos observadas, vistas todo o tempo por alguém, precisamos ser um exemplo de Cristo nessa terra. Precisamos ser parecidas com Ele, fazer o que Ele fazia, servir como Ele servia, amar como Ele amou. Ele me amou e amou você primeiro, sem nós merecermos, sem nós fazermos nada por Ele, mas Ele fez tudo por mim, por você. Tudo por mim, por você. Eu quero, nessa manhã, deixar uma palavra no coração de vocês. Uma palavra que está em Efésios 4, que diz assim: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da convocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra dessa manhã, meus irmãos, ao coração de vocês. Que vocês reflitam nesses versículos tão preciosos. Como eu falei no início, o Espírito é um só. Ele testifica no meu e no seu coração através da palavra, através da boca das pessoas, através de uma pregação, através do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando estamos ligadas a Ele, quando estamos posicionadas nesse lugar secreto, nesse quarto que ninguém vê, que ninguém sabe e que você também não precisa ficar falando. Ah, eu acordo na madrugada. Ah, eu faço isso. Ah, eu faço aquilo não. Alinha o seu coração ao coração de Deus. Alinha o seu pensamento à mente de Cristo. Alinha a tua vida aos pés da cruz, olhando para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro, declarando a palavra e dizendo: Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas antes, ai de mim, o profeta disse, ai de mim, Senhor. Preciso ser reta, limpa, lavada, vestes limpas, coração puro e mãos limpas, dizia uma canção, né? Tem uma música assim, um coração puro e mãos limpas, seguindo a palavra dele, honrando o nome dele, sermos semelhantes a Cristo,
fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Como vamos descobrir? Nos entregando aos caminhos, nos entregando à vontade dEle, nos deixando ser guiados, tendo a mente de Cristo, nos desligando de tudo que nos afasta dEle, tendo esta sabedoria e esse entendimento e discernimento do que me afasta do Senhor. Os olhos são as janelas da alma. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Eu falo isso porque meus olhos não eram bons. Os meus olhos não eram bons, eles eram maus. E eu tenho que cuidar para que eles não voltem a ser maus. Eu tenho que vigiar e orar todos os dias para que as velhas práticas não voltem, para que eu esteja posicionada e firme, confiando naquele que já fez tudo, que já deixou tudo pronto. Eu preciso só alinhar o meu coração. Eu preciso olhar com as janelas da alma, mas com as janelas limpas e boas, olhos bons, para que todo o meu corpo seja bom. Porque a maldade está no mundo, a maldade está na nossa humanidade, a maldade está nas pessoas. O mundo está esfriando, o mundo está vivendo tantas coisas que você e eu estamos vendo. Mas se nós estivermos posicionados e firmes na palavra, nós não vamos ficar com medo, nós não vamos temer mal algum, porque nada vai se achegar na minha tenda e na sua, porque quem cuida de mim e de você é o Senhor. Quem já escreveu a minha história e a sua é o Senhor. Eu e você precisa olhar com os olhos espirituais e não com os olhos dessa terra, naturais. Sobrenatural, quem faz é Ele. O impossível, quem faz é Ele. Eu e você estejamos dispostos e disponíveis a entender o que Ele vem falando, o que Ele vem bradando aos corações, nas igrejas, nos lugares. Ele vem manifestando o Espírito dele através de tantas coisas e tantas pessoas. Mas eu e você precisa estar com o coração sensível, os olhos abertos, ouvidos atentos. Porque quando a trombeta tocar, ela precisa ser ouvida e entendida que está tocando. Porque eu e você somos seres espirituais. Nós somos espírito. Nós vivemos no espírito. E tudo à nossa volta podemos olhar com os olhos naturais. Mas o mundo espiritual é tão real quanto esse tempo que estamos aqui. Quanto esse tempo que eu e você estamos aqui fazendo essa reunião. Que o seu coração seja grandemente abençoado nesta manhã. Que o Espírito Santo invada o teu ser, o teu pensamento, a tua vida nesse dia. Que você saia para fazer os seus afazeres ou fique dentro de casa para fazer o que você precisa fazer, mas que você faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Como se fosse para o Senhor. Tudo e todas as coisas. Deus abençoe a vida de cada uma. Assim que eu conseguir, eu já coloco lá no grupo
a gravação. Muito obrigada por estarem aqui. Eu não consigo fazer mais por causa do horário do trabalho. Deus abençoe a vida de cada uma. Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui esse tempo, esses minutos, Senhor, que o Senhor colocou tanto no meu coração para entregar às minhas irmãs. Eu espero que cada uma aqui esteja no lugar que o Senhor quer que ela esteja. Que o Senhor abrace elas com os braços de amor. Que o Senhor acolha nesse dia e que o Senhor tire todo o peso dos ombros. Que o Senhor dê o descanso necessário, mas que o Senhor encoraje e mantenha as minhas irmãs firmes. Firmes na tua palavra, firmes no teu caminho. Firmes nesse dia para vencer uma vez mais. É assim que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de cada uma. Deus abençoe. Tchau, tchau.